E o mercado econômico brasileiro está hoje só na expectativa para o anúncio da nova taxa básica de juros, que pode ser reduzida de 7,5% para 7% ao ano. A última reunião do Comitê de Política Monetária já começou agora pela manhã, mas a decisão sobre a taxa Selic só será anunciada pelo Banco Central depois das 6 da noite. Estou aqui agora com o economista Lucas Gonçalves Pereira para saber o que isso significa para as nossas vidas. Oi, Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Conta pra gente, primeiro explica como essa taxa Selic movimenta a vida de cada um de nós. Eu acho que é bom a gente começar falando sobre o comitê, Sim, que é o Copom, que é dentro do Banco Central, tem o Comitê de Políticas Monetárias, que é o define Copom, essa taxa. É quem define, são os principais líderes do Banco Central, eles se reúnem a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia, né? Sim, e aí essa, por exemplo, é a última vez que eles vão se reunir esse ano para definir. Sim. E o que representa essa queda de 7,5% para 7%? Da série histórica, a partir da década de 80, vai ser a menor taxa do que o Brasil já teve, né? E essa taxa ela é muito importante porque ela é referência para todas as outras taxas do mercado financeiro. Todos os bancos se referem nela para colocarem suas taxas em seus contratos, como, por exemplo, taxa de financiamento de veículo, taxa de financiamento habitacional, taxa de cartão de crédito, o cheque especial também. Essa queda, então, da forma que você explicou, seria positiva. Mas de que forma que ela pode impactar aí na vida de cada um de nós? Então, a taxa de juros Selic, ela é bem relacionada com o nível de inflação. A gente viu nesse ano que a inflação ela manteve-se estagnada e vai terminar por volta de 3% ao ano. Isso, comparado a outros anos, é um nível aceitável na economia. Então, o Banco Central ele consegue ter essa artimanha de descer a taxa de juros para conseguir estimular mais o crédito e o consumo no Brasil para tentar subir o crescimento econômico, né? E, Lucas, isso será que vai para agora ainda esse ano? Essa aprovação hoje, a gente está aí, hoje é dia 6 de dezembro, né? Véspera do Natal. Já está terminando, né? Mas só que depende dos bancos repassarem essa nova taxa para os seus contratos novos, né? Porque não interfere nada nos contratos antigos. Por exemplo, se eu tenho um contrato de financiamento de carro, não vai interferir nada, só nos novos contratos, né? Então, praticamente ano que vem, né? Praticamente a partir de janeiro? Isso. A partir de janeiro pode ter alguma mudança. É. Em relação à poupança, tem alguma mudança com essa definição de uma taxa menor? Então, a poupança ela é atrelada à taxa Selic. E como a rentabilidade dela, né? E como a taxa Selic vem caindo ao longo dos anos, o rendimento da poupança também vem caindo, né? Mas só que uma opção que o investidor mais conservador que investe na poupança, ele pode optar por outros tipos de renda fixa, que seria os títulos públicos, né, do Tesouro Nacional, que tem a mesma segurança da poupança, porque é vinculado ao Tesouro, né? Tem uma boa rentabilidade, uma rentabilidade média, mas só que tem um porém, que é a liquidez. Todos são a longo prazo. Então, todos os títulos que você compra, é mais ou menos um ano que você vai ter o retorno, né? Mas só que quanto mais você deixa, mais você tem o retorno. E nesse período de um ano também não pode ir? Não pode tirar. Pode tirar, mas não tem possível, o ganho mas só que esperado. E dependendo do indexador, você pode até ter alguma perda. Mas só que depende muito do indexador. Em relação à economia no geral, Lucas, já dá para fazer assim, um balanço mais ou menos desse ano? A gente teve um ano aí de tanto sobe e desce na política. Sim, o problema maior que sempre foi no nosso país são a política, né? A economia vem muito atrelada à política. A gente viu que o governo está tentando passar algumas reformas que no âmbito econômico pode ser bom, mas talvez no âmbito social nem tanto. Mas só que muitas dessas reformas são necessárias para a nossa economia a longo prazo. E depende muito do nosso Congresso liberar essas reformas, né? Mas só que no âmbito geral a economia está meio estagnada, né? A gente vai terminar o ano mais ou menos com um crescimento de 0,9%, né? Não é um crescimento bom, mas só que pelo menos está conseguindo reviver, né? Ela está assim meio parada, né? Porque a gente tem aí quantos milhões de desempregados? Cerca de 13 milhões, né? Sim. Esse ano foi aquele ano assim parado, só observando. E um dos estímulos do Banco Central é esse, né? Reduzindo a taxa de juros, ele tenta aumentar o consumo. Aumentando o consumo, gera mais emprego, gera mais renda para a população. Mas só que nem sempre acontece, né? E a curto prazo, né? Isso, como e a gente curto está precisando. E tem mais uma questão, porque
Essa subida da taxa de juros, ela tem que ser muito delicada, a queda, perdão, tem que ser muito delicada por conta da inflação. Porque, por exemplo, se a gente tem uma taxa de juros caindo, geralmente o consumo vai aumentar. Se a demanda de bens e serviços está aumentando, aí a oferta mantém, geralmente os preços vão subir. Aí chega a temida inflação. Aí a inflação sobe. Então por isso que tem que ser bastante controlado. Não pode forçar a taxa de juros. Muitas variáveis, né, Lucas? Isso. Nada em economia é sozinho, né? Tudo tem um preço. Tudo é atrelado e tem um jogo, né? Para esse ano, praticamente acabou, né? A gente não tem muito o que esperar. Geralmente essa última reunião do ano é para tentar começar o ano que vem de uma forma mais positiva, né? Ano que vem tem eleição. Quase todo ano de eleição é meio parado, né? Qual a expectativa de vocês, economistas? Sim, o mercado, ele aguarda muito, né? Como que vai estar as pesquisas, quem que vão ser os candidatos de fato, né? Porque ainda a gente não tem alguns nomes, mas só que a gente não tem quem que vai ser os candidatos de fato. Aí depende muito das pesquisas, geralmente é um ano mais quieto, o mercado financeiro ele fica um pouco mais freio. Aguardando como que vai ser a reação da população, então 2018 pode não ser o que a gente quer e deseja e precisa, né, Lucas? Mesmo. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado. Até mais, até a próxima. Eu conversei agora com Lucas Gonçalves Pereira, ele que é economista.